Olá pessoal, meu nome é José Roberto, eu sou aluno do doutorado aqui do DITM pela UFPB e fiquei de trazer um pouco para vocês sobre química dos nucleotídeos e nucleosídeos. E aí quando a gente pensa nas grandes moléculas, nas macromoléculas orgânicas que estão contidas nas células, muito provavelmente elas vão estar contidas em um desses grupos, né? Então, ou Ou essa molécula vai ser um açúcar ou um aminoácido, ou ela pode aparecer como um ácido graxo ou como um nucleotídeo. Essas moléculas geralmente aparecem na forma de polímeros, né? Então, elas podem aparecer como um polissacarídeo, como gorduras, né? Como estruturas proteicas ou como os nucleotídeos, que é o tema da minha apresentação. E aí, os nucleotídeos são essas moléculas, né, compostas por três componentes principais, uma pentose, um açúcar pentose, uma base nitrogenada e um ou mais grupos fosfatos. Então, quando a gente pensa nos nucleotídeos, é natural que a gente associe, né, a primeira função que nos vem à cabeça é geralmente a formação dos ácidos nucleicos, né, do RNA e do DNA, né? Está lá no núcleo celular, contendo a nossa informação genética. Então, é natural que a gente associe como principal função essa informação, né? Informação genética contida no núcleo das células. Por outro lado, essas moléculas têm outras importantes funções que podem passar desapercebidas. Por exemplo, elas carregam, né, energia, muito importantes, como um papel de carregamento energético, assim como na formação de coenzimas e também para a formação de moléculas sinalizadoras. Então, essa figura aqui representa o que seria o nucleotídeo, né? Que é essa base nitrogenada ligada aqui a um açúcar pentose e aqui um grupamento fosfato. O nucleosídeo, por sua vez, seria essa estrutura da base nitrogenada mais a pentose. Então, basicamente, o nucleotídeo é a base nitrogenada, a pentose e essa molécula, né, do açúcar fosfatado. Pessoal, continuando, né, falando agora sobre cada um desses componentes individualmente, nós temos as bases nitrogenadas, né? São essas estruturas, né, compostas por um anel pirimidínico ou um anel purínico, né? São 5 estruturas que estão contidas aí nos ácidos nucleicos, né? E tanto nucleotídeos como nucleosídeos. A uracila, a citosina e a timina como bases pirimídicas, né? Ou seja, que tem origem de uma pirimidina, e a adenina e a guanina como bases púricas, né? Que tem origem aqui nos anéis da purina. A pirimidina é esse anel nitrogenado, né? Heterocíclico, que compõe a uracila, e note que eles têm algumas substituições pontuais que caracterizam essa molécula. Então, a uracila, por exemplo, tem uma substituição aqui na posição 4 e na posição 2, por duas carbonilas, não é isso? A citosina, por sua vez, tem uma substituição aqui na posição 4 por um grupo amina e também na posição 2 por uma carbonila. A timina tem um radical metil aqui na posição 5 e na posição 2 uma carbonila, assim como na posição 4. Né? Então, são 3 substituições aqui na base timina. Por outro lado, aqui nos anéis purínicos, né, esses anéis, na verdade, 2 anéis, né, um anel hexagonal e um anel pentagonal, então são estruturas maiores, que compõem a adenina, que é substituída aqui na posição 6 por um grupo amina, e
na posição, e a guanina na posição 2 é substituída por um grupo amina e na posição 6 por uma carbonila, né, que caracteriza, portanto, a guanina. Agora, sobre os grupos fosfatos, né, que aparecem também esse carbono 5, né, da estrutura do açúcar, carbono 5 da pentose, eles, na verdade, é a única estrutura que não muda, né, que é invariável do nucleotídeo. Então, o açúcar pode variar, assim como as bases nitrogenadas, né? Você pode ter um açúcar ribose ou desoxirribose, você pode ter uma base púrica, uma base pirimidínica. Você pode ter variações dessas estruturas, no entanto, o grupo fosfato ele permanece invariável. E aí, o que pode mudar de fato é a quantidade desses grupos, né? Então, você pode ter um monofosfato, né? Nesse caso aqui, adenosina monofosfato. Você pode ter um difosfato, uma molécula de difosfato, adenosina difosfato nesse caso. Ou ainda você pode ter a molécula com 3 desses grupos, formando, nesse caso, a adenosina trifosfato. E aí, uma outra informação é que esses grupos fosfatos é o que confere, por exemplo, a carga negativa, né, do núcleo celular. Então, quando a gente compara, por exemplo, o núcleo com o citoplasma celular, a gente vê que a região que está concentrada com carga negativa é justamente o núcleo, devido especialmente a essas cargas negativas dos grupos fosfatos, né? E aí, esses grupos fosfatos, ele aparece ligado aqui, a essa região do carbono 5, do açúcar, né? A gente tem a estrutura aqui do açúcar propriamente dito, a ligação, né, N-glicosídica, que é feita aqui entre o açúcar e a base, né, a base nitrogenada, e essa ligação é a mesma ligação açúcar-açúcar, né? A base liga-se ao mesmo carbono, né, que seria aqui o carbono anomérico, carbono 1, que é a ligação que a gente observa também lá nos polímeros de açúcar, né, os carboidratos. Então, ainda sobre os açúcares, né, eles são uma pentose, na verdade, então são moléculas com 5 carbonos, né, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ambas as estruturas que compõem o açúcar dos ácidos nucleicos, tanto o RNA como o DNA, são uma pentose. E aí uma informação interessante é que a numeração dos carbonos do açúcar, dos nucleotídeos, ela é seguida por uma apóstrofo, né? Então, você tem carbono 5', o carbono 4', o carbono 3', que é justamente para que a gente possa diferenciar aqui da estrutura da base, né? Que vai ser colocada, que aparece aqui, né? O carbono ligado ao carbono anomérico. A estrutura da base, ela tem seus carbonos de modo que esse apóstrofo não aparece. Então, quando a gente fala do carbono 3', carbono 4', carbono 5', a gente está falando dos carbonos que compõem a estrutura do açúcar. E aí, esses açúcares, eles podem ser de 2 tipos. Eles podem ser uma ribose, né, onde acompanha aqui a hidroxila no carbono 2, carbono 1, carbono anomérico, carbono 2. Então, o carbono 2 é hidroxilado. E a desoxirribose não aparece com essa hidroxila aqui no carbono 2, né? Então, desoxi faz referência justamente à ausência dessa hidroxila aqui no carbono 2. Tem ainda o fato de que, em relação à configuração, né? Essa molécula ela pode estar na configuração beta ou configuração alfa. E aí a gente lembra daquela projeção de Fischer, né? Quando você tem um açúcar em beta, isso quer dizer que essas hidroxilas, né, aqui do carbono anomérico, elas
estão projetadas à frente do plano, né? Então, para o nosso lado. Quando essas estruturas estão em alfa, por exemplo, elas estão projetadas para dentro, né? Para fora aqui do plano. Então, como essas estruturas estão projetadas para frente, isso significa que elas estão na configuração beta. Por esse mesmo motivo, elas fazem aqui a ligação beta-glicosídica com a base, né, que vai aparecer aqui em cima. Então, acho que essas são as principais informações. E aqui a gente tem a estrutura do nucleotídeo completo, né? Como eu falei, o grupo fosfato ligado aqui no carbono 5'. Aqui a estrutura da pentose, né? Nesse caso aqui, uma ribose, está aqui hidroxilada, né? No carbono 2. E aqui a base nitrogenada característica, né? Fazendo aqui essa ligação N-glicosídica com carbono anomérico. Então, os nucleotídeos são as subunidades dos ácidos nucleicos, né? Como a gente já falou. Nesse caso aqui seria a composição do RNA, né? Que por portar aqui essa hidroxila. E um nucleotídeo é constituído por uma base contendo nitrogênio, né? Como a gente já falou, um açúcar de 5 carbonos e um ou mais grupos fosfatos, né? Nesse caso aqui seria um monofosfato, né? Então, continuando. Em relação às nomenclaturas, né? Isso é um ponto interessante. A base, ela é nomeada como adenina, né? Guanina, citosina, uracila, timina, e de acordo com suas características, né? Então, você tem a base e o açúcar, se tratar de um nucleosídeo, né? Então, essa estrutura da base e o açúcar, sem apresentar o grupo fosfato, a gente nomeia de nucleosídeo. Quando a base aparece ligada ao açúcar, né, a pentose, e o grupo fosfato, a gente tem aí o nucleotídeo, né? De uma maneira geral, às vezes a gente comete o erro de chamar o nucleotídeo, ou seja, toda essa estrutura, pelo nome da base, né? A base adenina, a base guanina. Às vezes a gente acaba cometendo essa falha, né? Acaba chamando toda essa estrutura pelo nome só aqui da base. Quando, na verdade, tem algumas classificações que a gente precisa chamar a atenção. Então, por exemplo, o nucleosídeo, ou seja, essa estrutura, para a base adenina, a gente chama de adenosina, né? Quando o açúcar seria, no caso, a ribose, né? Desse mesmo sentido, a guanina seria nomeada de guanosina, aqui, também com açúcar ribose, a citidina, né? E uridina, aqui com açúcar ribose. E as abreviações, né? A, G, C, U e T. Isso, né? Para os nucleosídeos, né? Se, por exemplo, a gente estiver falando de um nucleosídeo que compõe o DNA, ou seja, sem a hidroxila, aqui do carbono 2, a gente teria, portanto, nesse caso, se a base for adenina, a gente teria o 2-desoxiadenina, né? Como esse nucleosídeo aqui, hidroxilado aqui na posição 2. Se fosse a base guanina, a gente teria o nucleosídeo 2-desoxiguanina, né? E assim sucessivamente. Se a gente tivesse a citidina, por exemplo, seria 2-desoxicitidina, né? Como nucleosídeo. E aí, para o nucleotídeo, que é essa estrutura, a gente também tem a nomenclatura específica. Então, por exemplo, se a gente tem a estrutura agora contendo com a ausência, né, da hidroxila, no caso para o DNA, a gente teria a adenina como base, a desoxiadenina monofosfato, né, de acordo com a quantidade de fosfatos também. Desoxiadenina difosfato, desoxiadenina trifosfato, a depender da quantidade de fosfatos que está acoplada aqui na posição do carbono 5. Se for
hidroxilado, aqui a posição 2, então você tem o açúcar ribose. Então seria aqui a composição dos ribonucleotídeos. De modo que, se a base for adenina, você teria uma adenina monofosfato, né? Se a base for a guanina, você teria a guanosina monofosfato, e assim sucessivamente. Também observando aqui sempre a quantidade de grupos fosfatos. E aí, agora sobre as funções, né? Você tem aqui aquela função que a gente já falou, né? De componente do DNA e do RNA, que é uma das principais funções aí dos nucleotídeos. Então, você tem que para formar, né, esses ácidos nucleicos, os nucleotídeos são ligados entre si por ligações fosfodiéster entre os átomos de carbono 5 e 3. Né? Então, você tem aqui o carbono 5' né? 1, 2, 3, 4, 5' ligado aqui à estrutura do carbono 3' do açúcar de outra estrutura, né? De outro nucleotídeo. Então, carbono anomérico 1, 2, 3. O carbono 3' se ligaria aqui com o carbono 5' de outro açúcar, formando essa ligação fosfodiéster. Ligação fosfodiéster porque das 3 ligações possíveis aqui, né, desse grupamento fosfato, 2 estão feitas, enquanto uma ainda está livre, né, digamos assim. Então, das 3 ligações possíveis, 2 ligações estão sendo feitas. Por isso que a gente chama de ligação fosfodiéster, né? E aí, ainda sobre os componentes do DNA, né? A gente tem as estruturas aqui, agora fazendo as características de ligações de hidrogênio, né? Que a gente já conhece. Então, a adenina vai se ligar sempre à timina, né? Tem sempre que a gente chama de ligações específicas, né? A adenina sempre se ligará com a timina, assim como a guanina sempre se ligará com a citosina, de modo que essas ligações de hidrogênio são muito importantes, né, do ponto de vista da biologia molecular. Quando você tem, por exemplo, altas concentrações de GC, né, que a gente chama na biologia molecular, você tem moléculas mais estáveis, né, porque a guanina e a citosina fazem 3 ligações de hidrogênio, enquanto a adenina e a timina fazem apenas 2 dessas ligações. Então, para a biologia molecular, isso é uma informação muito interessante, porque quando você tem moléculas com alta proporção de GC, você também tem moléculas mais estáveis. É importante também, por exemplo, para síntese de primers, né, na biologia molecular. Então, você tem sempre que observar essas concentrações de guanina e citosina quando você vai sintetizar um primer para uma reação de PCR, por exemplo. Aqui a gente tem aquela estrutura, né, conhecida da estrutura helicoidal, que foi descrita lá, né, na década de 50 por Watson e Crick. E aí você tem, mais uma vez, essas ligações aqui de hidrogênio entre as bases e aqui, né, as cadeias principal de açúcar fosfato, né? E aí, além dessa função, dessa função de composição desses nucleotídeos, né, e de portar essa informação genética, tem algumas outras funções desses nucleotídeos que são importantes serem pontuadas, né? Então, por exemplo, elas carregam energia química em suas ligações fosfoanidrido facilmente hidrolisáveis. Então, essas ligações fosfoanidrido, né? Então, anidrido de desidratação, né? Faz referência à desidratação, ou seja, a saída de uma molécula de água. Então, você tem aqui a estrutura do ATP, né? Então, a base adenina, aqui o açúcar pentose e aqui as 3 moléculas de fosfato, fazendo ligações
do tipo fósforo anidrido. Essas ligações são relativamente fáceis de serem rompidas, né? Até pelo ponto de vista energético. É interessante que essas ligações não sejam tão fortes, né? Então, você tem aqui um átomo de fosfato, né? Bastante oxidado, então no seu estado bem eletrofílico, né? Ele está querendo elétrons, né? Nessa configuração. E aí a gente passa a falar um pouco mais agora sobre o potencial energético propriamente dito, né? Então, essas reações de fornecimento de energia, né, especialmente, que é bem característica, né, do ATP, que é essa molécula de potencial energético elevado, a gente tem essa estrutura que, nesse caso, aqui, por exemplo, né, de reações energeticamente favoráveis, né? Então, a gente tem, por exemplo, a glicólise, as etapas iniciais, né, especialmente da glicólise, por exemplo, como reações energeticamente favoráveis. Aqui, por exemplo, poderia ser uma molécula de glicose, lá no início da quebra, né, da molécula do açúcar para o fornecimento de energia. Sendo que essa hidroxila, né, especialmente aqui o oxigênio, está com elétrons prontos para serem doados, né, aqui aptos a serem doados, o oxigênio, enquanto essa estrutura aqui do grupo fosfato, como eu já falei, ela é eletrofílica, né? Então ela tende a buscar elétrons, de modo que essa hidroxila ela pode atacar, né, facilmente essa estrutura e romper essa ligação fosfanidrido. E aí, uma vez rompida essa ligação, né, a formação dessa molécula aqui. Né? Então, você tem a formação dessa molécula, agora da estrutura orgânica aqui com um fosfato, e do outro lado você tem a formação de um ADP, né? Já que houve a perda aqui de um grupo desses fosfatos, você tem agora uma molécula de adenina de fosfato, né? Aí, para essas reações, né, que são energeticamente favoráveis, ou seja, que não demanda energia, né, especialmente aqui nas etapas iniciais, você diz que a energia livre ela é menor que zero, né? Então ela possui um valor negativo. Enquanto, por exemplo, reações energeticamente desfavoráveis, que também podem acontecer na célula, né? A gente tem muitas dessas reações, muitos exemplos, há um gasto energético muito maior. Então, por exemplo, quando você tem são reações que num estado basal, né, digamos assim, elas provavelmente não aconteceriam sem a ajuda do ATP, né? Por isso a importância do alto poder energético dessas moléculas. Então você poderia ter, por exemplo, uma molécula B para a formação de uma molécula aqui AB, sendo que, como eu já falei, em condições basais, essa condensação não iria acontecer. Mas você tem aqui essa molécula B, que passa por um estado de ativação, né, para a formação aqui de um intermediário de alta energia. Então, você tem o ATP. Geralmente, essas reações são catalisadas por alguma enzima. Então, você tem um ATP que é hidrolisado, né? Os produtos dessa hidrólise é justamente o ADP e o fosfato inorgânico, de modo que a energia química dessa reação é utilizada para formar esse intermediário de alta energia. E aí esse intermediário de alta energia, agora sim, pode condensar uma segunda molécula, né? Então, acontece aqui a condensação, nesse caso do exemplo, a molécula A, agora se condensa, né, para a formação dessa estrutura AB. Né? Então, é só um esquema para que a gente possa ter ideia de como isso acontece. Aí eu trouxe o exemplo aqui também da formação da glutamina. Né? A formação da glutamina é um tipo de reação, um exemplo de reação energeticamente desfavorável.
Então, você tem, para a composição dessa molécula, o ácido glutâmico, né, o aminoácido, junto com a amônia. Então, você tem inicialmente essa estrutura do ácido glutâmico, que também sofre, que é catalisado nesse caso por a enzima glutamina sintase, se não me falha a memória. Então, você tem aqui como produto da hidrólise, né? O ATP é hidrolisado, formando o ADP e o fosfato inorgânico. Essa energia é usada aqui para a formação desse intermediário de alta energia. Então, a gente vê aqui o acoplamento dessa energia, né? Da energia que foi liberada. E aí, com essa reação, é possível, então, a condensação aqui do grupo amônia, nessa molécula, para finalmente a formação da estrutura da glutamina. Então, mais uma vez, esse é um exemplo clássico de uma reação que envolve ATP num mecanismo que seria energeticamente desfavorável, né? Que não aconteceria sem a hidrólise e sem o mecanismo de utilização dessa energia química, né? Fruto da hidrólise aí, do ATP. E aí, em relação, né, a uma outra função, que nesse caso que é a formação de coenzimas, né, que é uma outra função muito importante dos nucleotídeos. Então, eles podem se combinar com outros grupos para formar coenzimas. Aqui a gente tem a estrutura do nucleotídeo, né, e aqui essa estrutura orgânica, né. A gente tem essa estrutura orgânica e aqui no final uma molécula, um átomo de enxofre, perdão, né, para a formação aqui da coenzima A. A coenzima A, a gente lembra, é uma estrutura, né, uma molécula muito importante nas reações, especialmente lá para formar lá no ciclo do ácido cítrico, né? Então você tem mais uma vez aqui a molécula da coenzima A, aqui o nucleotídeo, aqui a composição orgânica da molécula, aqui o átomo de enxofre, uma ligação aqui tioéster, né, de alta energia, e aqui um grupo acetila, para a formação agora da acetilcoenzima A, né? Essa estrutura ela é formada a partir aqui das moléculas de piruvato que vem lá da glicólise, né? Então, ainda a nível de citosol. Então, a molécula de piruvato ela é descarboxilada aqui, né? Numa reação pela piruvato desidrogenase, para então formação da molécula de acetil-CoA. Essa enzima é uma enzima bastante complexa, né? Ela tem esses cofatores. Então, essa energia aqui que provém da descarboxilação do piruvato. Então, note que o piruvato ele tinha 3 carbonos e a porção do acetil-CoA ela possui apenas 2, né? Então, o grupo carboxilato ele migrou, assim como o dióxido de carbono. E aí a energia proveniente dessa descarboxilação ela é usada pela célula para empurrar, né, o equilíbrio no sentido da formação de produtos. Então, como a gente vê aqui no ciclo, né? Então, na primeira reação do ciclo, o acetil-CoA ele é adicionado aqui ao oxaloacetato, né? Então, dando origem à molécula aqui de citrato. E é justamente a hidrólise aqui do tioéster, né? Dessa ligação tioéster, que ajuda a deslocar o equilíbrio no sentido da formação de produtos. Então, a gente tem, né, só para finalizar, a formação aqui das moléculas de alto poder energético, assim como dos carreadores de elétrons, né, que também são muito importantes lá nas etapas posteriores lá da fosforilação oxidativa, né, para a formação de mais moléculas de ATP, né, especialmente. E aí uma outra função dos nucleotídeos seria justamente na formação de moléculas sinalizadoras, né? Então, essas estruturas também podem ser usadas como molécula de sinalização específica nas células. E aí, como exemplo,
os AMP cíclicos, né? Então, os AMP cíclicos são esses mensageiros secundários, né, usados em diversos tipos de células, que é nada mais do que a adenosina monofosfato cíclica, né? Então, a molécula de ATP, ela sofre uma hidrólise, onde dois dos seus fosfatos são liberados e o grupo fosfato restante ele sofre essa ciclização, né? Então a formação dessa molécula cíclica, por isso o nome AMP cíclico, né? A adenosina monofosfato cíclico. É uma molécula pequena produzida a partir do ATP. Então, em resposta aos sinais, uma enzima, né, que é a adenilciclase, converte o ATP nesse AMP cíclico, removendo esses dois grupos fosfatos, e esse fosfato remanescente se liga ao açúcar aqui, ó, na posição, o açúcar aqui do carbono 5, formando essa estrutura em anel, né, na formação cíclica da molécula. E aí, pessoal, mais uma vez, né, essa molécula de AMP cíclico, que é catalisada aqui pela enzima adenililciclase a partir da molécula de ATP. Né? A molécula de ATP com seus 3 fosfatos característicos. Então, a adenililciclase remove 2 desses fosfatos, né? Então remove o grupo pirofosfato para a formação dessa estrutura cíclica, né? Entre aqui o átomo de oxigênio do grupo fosfato e o carbono 5 da pentose aqui do açúcar, fazendo aqui a ciclização dessa molécula, que é o AMP cíclico, né? A molécula instável, né? Então ela não permanece muito tempo nessa composição, com essa estrutura, de modo que a fosfodiesterase do AMP cíclico ela adiciona uma molécula de água a essa estrutura para a formação dessa molécula mais estável, né, que é o adenosina monofosfato. Então, apesar dela permanecer pouco tempo sobre essa estrutura, essa molécula ela funciona como um mensageiro secundário e ela é muito importante, né, para algumas atividades celulares, especialmente no que diz respeito à sinalização celular. Então, o AMP cíclico, como eu já falei, ela é instável, só que ela catalisa uma reação com a proteína quinase A, né? E a proteína quinase A ela favorece a ativação de várias estruturas celulares, de modo que essa molécula ativa provoca uma resposta celular em diferentes níveis, né? Inclusive a nível de transcrição gênica. Então, o AMP cíclico é uma molécula que está envolvida em várias funções celulares de acordo com a ativação da proteína quinase A e de outras estruturas que são importantes, inclusive a nível de transcrição gênica, né? Então, eu acho que esses foram os principais pontos que eu queria abordar e eu posso abrir o espaço para alguma dúvida, pessoal, e até uma próxima oportunidade.